Olá, pessoal! Agora então, no nosso próximo vídeo, nós iremos acompanhar um pouco aí da mitose, tá? Aqueles processos que eu comentei com vocês, que acontecem ali no núcleo das células eucarióticas e estaria relacionado ao processo das divisões celulares. Acompanhem comigo então todas as fases da mitose. A seguir, nós temos aí, né, primeiro aí só um resumo para que vocês entendam com o que a mitose é, como a mitose acontece, tá? Na mitose, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque aqui, como vocês podem acompanhar, nós temos aí dois momentos, né? Duas possibilidades, de uma célula 2N ou de uma célula N. Que antes da divisão, então ali, ó, no primeiro momento, nós temos a 2N e a N, e no final, a 2N, ela gerou, nós temos duas células 2N. E na célula N, no final, nós temos duas células N. Acompanhe, então, a partir desse esquema, eu gostaria que vocês percebessem que, na mitose, nós temos ali a questão de que uma célula, ela dá origem a outras duas células com o mesmo número de cromossomos aí da célula inicial. Esse tipo de divisão, ele seria relacionado aí à reprodução assexuada, no crescimento de um organismo, por exemplo, ou na regeneração de algum tecido aí de células, então, né, de organismos multicelulares. Agora, a seguir, nós iremos acompanhar as fases desse processo, da mitose. A primeira fase que nós temos é a prófase. Na prófase, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque aqui nessa região central, aqui no núcleo, nós temos os cromossomos. Aqui, os cromossomos estão duplicados e iniciando a condensação desse processo, dos cromossomos, tá? No centro aqui dos cromossomos, essas estruturas, essas representações que nós temos aqui no interior do núcleo, nós temos uma região que vai ser muito importante para que vocês prestem atenção, para que vocês acompanhem bem o pensamento, que são os centrômeros, tá? Então, aqui na prófase, basicamente, nós temos aí toda uma organização desse núcleo aí, onde, a partir dos centríolos dessa organela, nós temos aí as fibras do áster. Elas têm esse nome porque áster tem uma origem do grego que, né, representa estrela, porque elas lembram estrelas, essa estrutura. A prófase, então, nela nós temos o desaparecimento do nucleolo, uma região ali do núcleo, tá? E a prófase, ela termina quando nós temos aí a formação das fibras do áster, ou também, que são chamadas de fibras polares. Aqui nós temos aí, então, a questão do fim da prófase. A seguir, nós temos a próxima fase, que é a metáfase. Na metáfase, então, nós temos aqui que essas fibras, né, essas fibras polares, que elas já começaram aí a se formar no primeiro momento ali, né, na prófase, nós temos aí a junção, nós temos, na verdade, a formação do fuso mitótico. O fuso mitótico, ele é toda essa configuração que nós temos aqui, né, nesse momento aqui no núcleo da célula, tá? Aqui, então, nós temos essa questão das fibras formadas, tá? E elas se unindo naquela região que eu comentei com vocês, que são ali nos centrômeros, tá? Ela vai se unir aqui, vai passar nos centrômeros, então, dos cromossomos ali que já estão duplicados. Basicamente, tá? É isso que vai acontecer aqui na metáfase. Na próxima fase, que é a anáfase, nós temos a questão assim. A partir dessas fibras que estavam, né, elas estavam passando, então, por essas regiões aí dos cromossomos, a partir, né, dos centrômeros, nós temos aqui um caso que essas fibras, elas puxam esses cromossomos e separam esses cromossomos. Lembram que, anteriormente, as cromátides, né, os cromossomos, eles tinham ali duas cromátides. Agora, eles estão separados. Olha, uma parte está aqui
e outra parte está aqui. Então, aqui na anáfase, essas fibras, elas puxam e separam, então, essas cromátides. Agora, então, elas são chamadas, né, de cromossomos irmãos, que estão separados aqui nesse momento aqui. E na última fase, então, já que nós separamos aí, dividimos esse cromossomo ao meio, né, essas cromátides, ela agora, então, já que nós temos aí duas regiões dentro desse núcleo, dentro dessa célula, né, de uma forma geral, nós temos uma reorganização desse nucleolo, dessa carioteca, tá, de toda essa região. Nessa reorganização, então, nós temos a separação da célula. A célula ela vai se dividindo. E essas fibras que orientam também esse processo aí de separação das células, elas vão desaparecendo. E aí, por fim, nós temos todos aqueles cromossomos agora separados, o lado da direita numa célula da direita e o lado da esquerda numa célula da esquerda, tá? Aí a célula ela vai se recompondo toda novamente, ela vai saindo daquele ciclo de divisão, né, dessa mitose, e aí nós temos aqui, após a citocinese, né, que é todo esse movimento e toda essa separação das células, nós temos duas células filhas. Como eu comentei com vocês, inicialmente, antes da mitose acontecer, ocorre essa duplicação desses cromossomos. E aí, no final, agora que eles foram separados, nós temos aí duas células conforme separadas, conforme a sua célula-mãe aí, né, a sua primeira célula que deu origem a essas duas células filhas. Tudo bem? Com isso, então, nós fechamos todas as fases da mitose. Agora, no vídeo abaixo, vocês vão acompanhar aí a questão da meiose. Acompanhem comigo, então, continuem acompanhando no texto e a seguir nós iremos conversar sobre as fases da meiose.